a gente segue o papo por aqui, né, com a nossa querida plateia. O assunto agora é empréstimo e calote. A gente sabe que muitas vezes essas duas coisas estão interligadas, né? Aliás, isso pode gerar até briga, e gera, né? Imagina emprestar dinheiro, por exemplo, ficar devendo para amigo, para família, para o namorado. É super complicado. Por isso que eu começo aqui com uma pergunta direto para o economista Everton Lopes. Quais são as vantagens e as desvantagens de fazer um empréstimo no banco? Assunto mais sério, né, para começar. E acaba sendo mais fácil, assim, negociar com o banco, por exemplo, com um lugar que faz empréstimo, do que com uma família, com um amigo? Sem dúvida, porque pedir para o banco, ele está ali numa relação de consumo, né? E que ele está ali para emprestar. Para emprestar, o banco vai emprestar, ele está precisando, vai pagar os juros por isso. Agora, quando é família... Eu sempre digo uma coisa assim, às vezes é bom emprestar muito pouco dinheiro, porque se a pessoa não te pagar, a vergonha vai ser tanta que ela não te pede mais. E é verdade. Agora, pediu bastante, aí complicou, porque daí tu tá sujeito a perder o dinheiro e o amigo. Bom, deixa eu perguntar para a delegada também, o que é considerado calote? Calote é crime em algum momento? Depende da situação, né? A gente pode pensar aí num empréstimo para fins de posse, digamos assim, aí pensar numa apropriação indébita, ou como, por exemplo, e acontece muito até lá na Delegacia da Mulher, em razão dessas relações entre companheiro e companheira, em que daqui a pouco o companheiro vai embora e leva o carro embora, que era de propriedade da mulher. Então, ali existe um crime de apropriação indébita, né? E dentro dessa questão, também pode envolver algum tipo de fraude, né? Algum tipo de estelionato aí. Mas, para configurar, exige algumas questões pontuais, né? Não é aquele puro e simples calote acordado, né? Que nós dizemos assim, né? Não, vou te emprestar tanto né? Então tem que ter uma caracterização de uma fraude mesmo. Efetiva. Agora, doutor Ricardo, o cara que faz um calote simples, tipo assim, pediu emprestado lá um dinheiro, ou mesmo pediu um CD emprestado, vamos supor, e não pagou. Ele geralmente é o caloteiro também, que faz ser o caloteiro de banco, ou não tem nada a ver? Olha, o hábito, né, que as pessoas criam, né? Então tem gente que começou a furtar na escola e acabou furtando coisas maiores, né? Na verdade, isso vai da educação das pessoas, né? Então a gente aprende o que é certo e o que é errado. E se coloca dentro das pessoas uma coisa que se chama a culpa, né? Que é o superego, que é a introjeção dos pais, da mãe. Então eu não faço muita coisa que eu tenho vontade de fazer, porque se a minha mãe sonha que eu fiz aquilo, eu estou morto, né? Eu tenho vontade de fazer, né? E eu ainda tive uma avó ditatorial, perversa, né? Então, se a minha avó sonhar que eu estou pensando em fazer, eu sou crucificado, né? Em praça pública. Exatamente. Ainda bem que eu tinha um avô que era mais sereno, que sempre me perdoava, né? E o meu pai também. Mas as mulheres são muito perversas, elas são muito ditadoras. Mas tá certo, daqui a pouco elas vão ensinar para não ter calote, né? Ditadoras dela, tá certo, isso aí, ué. Mas quem sabe não é, né? Daqui a pouco é a mãe mesmo que tem a responsabilidade, muitas vezes. Sim, é que, na verdade, filho, né? a mulher é Ceres, né? Na mitologia grega. Ela é a da raiz. Ela que faz a conservação da espécie. Então, para conservar a espécie e evitar o caos, tem que ter leis e regras muito claras, né, do que é certo, do que é errado, do que é proibido, do que é permitido, né? O homem não, o homem já é de Marte, ele é de luta, é de conquista, então ele não respeita as leis, ele respeita os objetivos e os seus próprios fins. Daqui a pouco ele vai dizer que o homem dá calote. Pois Eu estou prestando atenção bem para ver isso aí. A questão assim da desapropriação em nome do proletariado, como era preconizado em algumas ideologias. Não, nós não estamos roubando, nós estamos fazendo em nome do povo, em nome da legitimando pelo povo. Exatamente, né? Então a gente está ouvindo isso hoje muito, né? Agora que ele falou isso, né? Os homens geralmente tem alguma estatística nisso que os homens devem mais e são mais caloteiros que as mulheres? Eu vou dizer uma coisa assim, primeiro, quem gasta mais, o homem ou a mulher? Eu acho que é a mulher. Eu vou te dizer. Aí eu vou ter que ser quem gasta mais? Quem? O homem casado.
Eu não tenho essa estatística. Está evoluindo. Muita mulher também está sustentando o lar e a mulherada também está gastando com esses homens. Viúvos e que moram sozinhos têm muito poucas dívidas. Os homens que estão maciçamente endividados são os homens casados. Ai, ele acabou agora. Gastam poderes pelas mulheres. Eu discordo um pouco desse detalhe, mas... Não, isso é dado, isso é pesquisa. Mas depende da pesquisa, tudo bem, mas olha só, essa que eu digo, ó, entre o homem e a mulher, quem gasta mais, por exemplo, né? Muita gente diz assim, eu sempre pergunto, as pessoas, eu e a mulher, sempre a mulher, sempre a mulher. Não é o homem. É mesmo? Porque assim, a mulher, ela gasta em quantidades. Não financeiramente. Então, de repente, tu vê uma mulher no shopping com 4, 5, 6 sacolas, acha que ela gastou horrores. E ela levou tempo para fazer Fica da casa assim, não. Ela gastou, mas é que ela vai gastar. Isso. O homem consome bens mais... O exemplo é o seguinte... Mais caro, sim. É que a diferença da criança para o adulto é o preço dos brinquedos. Então, o homem, por exemplo... Isso aí. O exemplo essa é a que tu dá é explicação. muito bom. Essa o homem vai lá e compra um carro novo, que equivale a 200... E, aliás, o homem, às vezes, quando a mulher compra uma joia, vamos supor, ele não entende. Aí ele fala assim, tu gastou tudo isso numa joia? Falei, querido, eu, por exemplo, não dirijo, eu não tenho carro. Para mim, o meu carro é uma joia. Mas, Regina, olha só, a mulher compra, vamos supor, assim, uma blusa, aí compra a echarpe para combinar com a blusa daquela que ela viu na novela, não sei. Mas ali tu vai gastar 30, 40, 50, 100. Aí o homem comprou um carro, ele já bota umas liga leve. Ele já bota um somzão. Aí ele bota lá um somzão. Não adianta botar o DVD que faz subindo, já bota uns alto-falantes desse tamanho lá atrás. Aí aquele carro que custaria 30 vai a 40. Aí já dá uma cantada na loira que passou por causa do carro. E aí entra aquilo que eu falei do assédio financeiro. Sim, também. financeiro. Poderoso para fazer. E o homem ainda diz assim, o que é de 100 para 110 não é diferença. Não é. Nunca mas não é mulher, diferente. Isso a mulher também não é muito diferente, porque a mulher vai dizer, já que tá gastando 100, vou gastar 110. É verdade. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm alguma história de ter emprestado, aí é uma coisa mais ingênua, né? Um CD, um livro, ele até contou aqui uma história para nós no intervalo do livro, e daqui a pouco nunca voltou, uma roupa. Já aconteceu com vocês? O livro, aquele livro, querido, todo cheio de anotações, assim, que... Emocionalmente importante. Exatamente. Dedicatória. Também. Foi ele. Aquele foi ele. Acabei de descobrir. Entreguei. Jamais voltou. Um dos casos, E tu chegaste a pedir? Pode até pedir, olha, pelo amor de Deus. Faça pedir a pessoa hoje. Passa o nome do livro. Tá no exterior. Mas tu chegaste a pedir algumas vezes o livro? Ou ficaste com vergonha de pedir? A cada feira do livro que a gente ia junto, assim, era... pois é, aquele meu livro, aquele, eu vou ver se eu acho, e a pessoa... eu levei teu livro, né? Eu levei teu livro. E faz piada ainda da história, né? Faz piada, levei teu livro, não devolvi. Não tem graça. Isso aí... E aí eu resolvi, e não foi este livro de que eu estou falando, é do marido. Aí eu resolvi dizer assim, não empresta mais. Agora a biblioteca é minha. Diz que não, que é comigo. Eu disse, não vai mais. Me desculpa, deixa de fumar. Tu não fuma? Não. Então, eu digo, tu não fuma? Então economiza e compra o teu livro. Aí eu passei a ser a chata. Ela não empresta, ela te manda, ele dizia, egoísta, manda, mas assim, né? Porque o negócio é esse. Se alguém não toma, acaba com os livros, chega, tu tens? Tenho, leva. Eu ainda não li. Não, mas eu te devolvo. Sumia. Ele comprava de novo. Só não disse a data que devolvia, né? Uma das coisas importantes que aconteceu ali, e normalmente acontece, o pessoal pode me dizer que sim ou não, mas normalmente acontece quando a gente já levou alguma. Já sofreu algum pênalti. Sim, exatamente. Dizer não. As pessoas não sabem dizer não. E alguém de vocês já pediu alguma coisa? De pedir? Eu tenho vergonha de pedir justamente porque eu tenho medo de estragar, de esquecer de devolver. Agora, às vezes também é por esquecimento mesmo, né? Eu devolvo. Eu pego emprestado, mas eu devolvo. Mas assim, de calote, uma bobagem, uma amiga minha, isso marca muito, né? Marca. Uma amiga minha, amigona, que eu não vou dizer quem é, tá? Ela vai saber nesse momento. Uma vez eu comprei um ingresso de alguma coisa, era R$70. Isso faz anos. E aí ela, durante uns 2 meses, ela dizia,
eu vou te pagar aqueles 70. Nossa, esqueci, tem que te pagar. Que já não era mais 70, daí já te ajuda. Eu não vou mais cobrar, né? Fica chato, minha amiga. Só que assim, não emprestei mais. É brabo, né? É constrangedor, né? É triste a gente ver relações de família, de amizade terminar por causa do dinheiro, né? Se a gente for pensar, é uma coisa material, entende? As relações afetivas são muito mais importantes para a nossa vida. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa também não pode desqualificar um material assim. Não tem problema, emprestei lá o dinheiro, não me devolveu, ok, eu amo essa pessoa. Porque tu também precisa disso tem a pessoa que é desapegada, né? Mas também, tem também coisas de honestidade e tal, que tu avalia nisso também, não é só questão material. Tem gente que usa exatamente. Não pode generalizar e dizer, nossa, essa pessoa é caloteira. Claro, tu fica com receio, mas tu não vai terminar uma amizade por causa disso. Mas tem relações que acabam, não por causa de 70 reais, mas assim, questões de família, tem relações. Tem gente que usa tem aquele ditado, né? Emprestar é um prazer, cuidar é um dever, né? Eu já emprestei o nome. Eu queria saber se o nome? Isso é grave. Isso é muito grave. Deu tudo certo, mas foi uma função. Na delegacia, teu nome tá limpo lá, tá tranquilo. Aquela dela bem séria, deu tudo certo. Aí a delegada não é bem assim. Preciso te falar que eu hoje andei investigando as pessoas que vêm. Eu queria saber se o flanelinha geralmente dá muito calote. Cláudio Valdo, irmão. E aí, qual é? Beleza? Eu te pergunto. Não, só tô pela metade, onde é que tá a câmera aí, beleza, irmão? Tô aqui, tô com outra vestimenta, leva mal. Não, já tomei calote, sim, já tomei calote com flanelinha. Tu não deu calote? Não, eu não dou, só tomo calote, já tomei calote. Flanelinha não dá calote. Aquela coisa de falar, o cara vai entrar na casa lá e tal, eu te falo, bem, cuidado aí, daí o cara fala 5 pili depois, porque tem uma estratégia, que é o 5 pili depois. O que acontece? Quando o cara vai entrar, tu fala 5 pili depois, o que é isso? É 5 pilinha aí depois, mas é pra não entender, entendeu? É pra não entender mesmo. Daí o cara, o que o cara vai fazer? Assim, fez isso aqui, se ralou, já vai voltar. Só quando volta não dá os 5 pilinhos. O cara já entra no carro, já vaza. Então não tem como alcançar o cara, entendeu? Mas tem também o calote que tu não dá o produto que o cara pediu. Por exemplo, agora nas eleições, eu bombei nas eleições, né? Tá ligado? Bombei. É mesmo? Sabe, porque eu fui responsável pela seleção, direção artística de expressão facial e corporal das pessoas que seguraram bandeira de partido em esquina de rua. E bombou por quê? Porque eu coloquei o perfil certo. Qual é o perfil da pessoa para segurar bandeira de partido em esquina de rua? Perfil feia. Ai! Feia, mas é feia, não é feia valendo. Não é feia, aquela feia, não é feia, aquela feia de andar na rua pedindo desculpas. Aquela feia com sorriso 1001, sabe a feia, sorriso 1001, 1001, é essa aí mesmo. Por que aí vem explicação, não é, o que acontece? Não é maldade. Não é maldade, é estratégia, estratégia. Entendeu? Eu falei vários idiomas. Então o que acontece? Por quê? Porque o foco tem que ser a bandeira. Tu coloca uma bonita, o foco vai estar nela. Agora tu coloca uma feia, tu vai olhar, opa, já vai pra bandeira. Vai esquecer o que tu viu, entendeu? Mas todo brasileiro é curioso, ele vai olhar de novo. Ele vai lá, ele dá uma respiradinha, uma olhadinha primeirinha e vai. Aí quando ele achar ela de novo, ele volta pro partido, apavorado, entendeu? Aí fica registrando o partido. Né? Esse é o lance. Ô, Cris não, aliás, desculpa, o Cláudio Valdo. Eu quero saber uma outra coisa, o flanelinha às vezes também promete e não cumpre, porque ele diz, eu vou ficar aqui, pode deixar o carro. E o carro não tá ali. Mas daí não é dos meus, aí é a concorrência. Não é. Tem uma equipe, é isso? Cláudio Valdo, mas também tem aquele que pede primeiro. Antecipado. Quando tu volta, não tá mais. Eu vou abrir uma coisa, até vou estar comprando briga com meus parceiros flanelinhos concorrentes. Vou dizer o seguinte, o cara que pediu antes é porque ele não vai ficar esperando teu carro chegar, entendeu? Verdade. Ele não vai esperar. O cara que vai, é o que volta. Só que tem aquela coisa, quando volta, o cara não dá também, entendeu? Então, às vezes o cara dá um sinalzinho, dá um níquelzinho, sabe aquela moedinha? A moedinha, 2 coros na frente, rosto atrás, é isso aqui, entendeu? Só para o cachorro quente, tá parada, entendeu? Aí já dá por tabela, entendeu? E tu ganha dinheiro com essa vida? Bastante. Tem várias pochetes cheias de moeda. Eja, pochete. Cofrinho também não? Cofrinho também. Na verdade, tem uma Kombi que é só moeda, né? Eu passo pelos mercadinhos de interior, rapaz, os caras chegam a bater palma, né? Porque eles compram no mercado precisa de moeda, né? Então eu abasteço as moedas, entendeu? O que é a minha importância pra essa galera? Entendeu? Cláudio Valdo podia ser economista, circulação da moeda. Vamos trocar essa ideia. Valeu, gostei. Tamo junto. Beleza, aqui, ó. Só cola em gente grande, tá vendo? Olha isso. É um cara de visão, Cláudio Valdo. Bom, olha só, gente, a gente faz mais uma pausinha aí. No próximo bloco a gente continua falando com os nossos convidados.